E hoje nós estamos na nossa segunda temática, falando sobre o Maio Laranja, que é o mês do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E hoje nós vamos receber aqui, na realidade estamos recebendo a psicóloga e também professora Carolina Vargas, e nós vamos continuar falando desse tema tão importante, que é a proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. Carol, seja bem-vinda, muito obrigada por poder se disponibilizar para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão necessário, muito sensível, mas muito necessário, não somente no mês de maio, que é um mês que a gente intensifica para falar sobre a questão da prevenção, mas é um tema que tem que ser abordado o ano todo, e é muito bom receber você aqui, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, e aí a gente já vai entrar na nossa temática de hoje, que é muito importante. Thalia, eu que agradeço o convite, eu agradeço muito essa pauta tão importante, como você disse. Não é apenas no maio, né, que a gente combate e enfrenta, não é um mês comemorativo, mas é um mês que traz alusão a um crime muito nefasto, né? E é muito importante ter esse espaço para mostrar para o maior número de pessoas a respeito dessa situação que está mais perto da gente do que a gente às vezes imagina, né? É uma coisa que a gente não consegue identificar. A gente sempre brinca e fala, não está na testa da pessoa para a gente identificar uma pessoa que possa estar com algum pensamento ou até na realidade ser uma pessoa que está sendo um abusador de crianças e adolescentes. E a gente falar dessa temática é muito importante. Carol, a gente já está com alguns temas dentro do Maio Conscientize, e hoje a proposta é a gente falar sobre também de entender que não é somente as pessoas que precisam entender o que é o abuso sexual, como combater, mas a gente tem que entender que em todos os espaços, sendo público ou privado, as pessoas precisam identificar, na realidade saber como identificar e ajudar essa criança ou esse adolescente que possa estar passando por um tipo de abuso ou até uma exploração sexual. E você, já há muitos anos, tem se dedicado de uma forma assim, grandiosa, uma forma com tanta empatia com as crianças e com os adolescentes, né? Você que tem olhado para esse tema de uma forma um pouco mais completa. E você já tem realizado esse trabalho, principalmente dentro das organizações religiosas, que também é um espaço que recebe crianças e adolescentes, famílias, e que, infelizmente, seria um espaço que a gente procura e encontra também segurança, mas também, infelizmente, é um espaço que a gente vê que esse contexto do abuso e da exploração sexual também existe. Então, você que sempre está viajando, né, para dar capacitações, orientações nas igrejas, principalmente nas igrejas religiosas no sentido cristão, que a Carolina está sempre indo, trazendo essa temática, ensinando a igreja para ser também parceiro nesse combate. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual a importância das organizações religiosas entenderem o tema e se tornar também parceiro, não só dessa campanha que acontece no mês de maio, mas o ano todo. A gente recebe crianças, adolescentes, nos momentos de convívio, nos cultos, né? Enfim, cada organização religiosa tem a sua forma de culto e recebe as pessoas lá. Então, Carol, você fala um pouquinho para nós como que foi que iniciou esse seu desejo ou esse olhar, principalmente para dentro das organizações religiosas, que te fez se dedicar, ainda continua se dedicando, mas por um grande tempo, né, o maior tempo aí da sua carreira, e não só profissional, mas também ministerial, né, que a gente está falando sobre a questão também cristã. E o que te levou, Carol, a ampliar esse olhar, ou ver esse tema, essa necessidade de forma tão grande, que você se propôs, né, a levar essa capacitação, preparar materiais e poder, não só aqui, né, nós estamos aqui na cidade de Maringá, mas a Carol tem viajado no Paraná e no Brasil, e até fora do Brasil também, levando essa temática tão sensível, mas com uma grande importância de capacitar. O que te levou, Carol, a perceber essa grande necessidade? Olha, é bem legal assim, a gente pensar nesse contexto, como tudo iniciou. Às vezes as pessoas até têm dúvidas, né? Mas por que você iniciou isso? O que te levou a trabalhar com um tema que para muita gente é um tema bem repulsivo, né?
Eu gosto de falar, Thali, que às vezes é o seguinte, muitas pessoas vão olhar, né, na temática ali, vai falar, ai, eu não tenho estômago, ou isso não é pra mim. E eu gosto de falar assim, mesmo que você não tenha estômago, ou isso não é pra você, porque de fato é um tema muito delicado, mas o fato de a gente não gostar de trabalhar não quer dizer que isso vai deixar de acontecer. Então, quando a gente recebe criança em qualquer meio, seja no âmbito acadêmico, escolar, ou seja numa ONG, ou seja dentro de uma igreja, ou qualquer tipo de área comum, né, num shopping, por exemplo, que nós estamos passando e ficando e permanecendo um tempo com algumas crianças, nós temos algumas responsabilidades para garantir que essa criança esteja protegida integralmente. O que é integralmente? É que aquilo, as necessidades físicas, biológicas e emocionais sejam supridas. Então, mesmo que não necessariamente, por exemplo, vou colocar aqui um líder religioso, um pastor, ele fala assim, olha, na minha igreja não preciso falar desse assunto, porque aqui nunca teve nenhum contato, né? Nunca a gente teve nenhum acesso, nunca não teve nenhuma denúncia. Dentro desse contexto, então, não quer dizer que a gente não tenha que cuidar apenas se algo acontecer. O que é interessante no Brasil é porque a gente não trabalha a cultura de prevenção. A gente trabalha a cultura de, depois que o leite derramou, a gente se desespera. E é legal quando a gente começa a ter essa abertura, que eu preciso enfrentar temas delicados antes que aconteça, porque se acontecer, eu vou lidar muito melhor com a situação, seja um pastor, seja um pai, seja uma mãe. Então, trabalhar dentro da questão preventiva, isso é algo que já culturas como a americana já é muito mais desenvolvida do que a nossa. Então, trazer essa preventividade para as religiões foi algo muito inovador. Então, quando eu me tornei mãe, na verdade, eu percebi que eu precisava aprender o universo infantil, né? Eu precisava aprender a ser mãe, né? E aí toda a minha gestação, eu fui atrás de leituras e a gente se conheceu, inclusive, por isso, né? Através dos livros, né? Então, eu fui muito atrás desse meu preparo para me tornar mãe. E aí a prevenção entrou num papel chave, porque a minha filha, além de ser mãe, né, e uma criança, ela era menina, né? E a gente vê o quanto as mulheres, elas têm um índice muito maior de sofrer propensão a ser violada, não só sexualmente, do que um homem, né? E aí eu entendi como é perigoso ser mulher, né? Não só no Brasil, mas na América Latina. Então eu falei, eu que preciso dar o maior suporte para minha filha. E aí foi nesse meio, né? Entrei para o Ministério Infantil, trabalhando com crianças na minha igreja, e vi que a sexualidade como um todo é um tabu. E era um tabu há 10 anos atrás, não tinha livros, não tinha recursos. Inclusive, quando eu apresentei meu material para algumas editoras, eu recebi um não, porque isso era polêmico, né? E aí, não vamos trabalhar sobre isso. E aí, mesmo assim, com o apoio do meu marido, ele falou, você acredita nisso que você está trazendo? E eu falei, eu acredito. Acredito porque é a única forma da gente fazer uma educação para conscientizar. E se a igreja passa um grande número de crianças. E aí, respondendo a sua pergunta, se fosse numa frase, eu te apresentei o contexto, mas se fosse numa frase, eu diria assim, imagina se quando criança, em uma igreja próxima da sua casa, uma igreja que você frequentasse, tivesse um adulto que olhasse para a sua necessidade. Seja ela de proteção, seja ela de validação, seja ela de pertencimento, seja ela de autonomia, das necessidades básicas que a gente tem para se desenvolver. Se naquele espaço você encontrasse alguém que visse você e falasse assim, olha, essa garota está precisando de uma ajuda. Então, eu entendi que a igreja ela podia também fazer esse papel, já que na família é tão falho esse papel, né? E talvez eu não conseguiria alcançar tantas famílias, mas se eu treinasse líderes, professores, ministros e pastores, eles poderiam ser um braço nessa temática. Então, dentro dessa questão, foi se encaminhando a prevenção e a questão de equipar a igreja para trabalhar a sexualidade. É interessante, né, Carol? Porque, como você diz, às vezes é um tema sensível, é um tema difícil, e às vezes não tendo uma realidade dentro da igreja especificamente, olha,
alguma criança viu, sinalizou. Então, a gente deixa acontecer para depois tentar trazer, não é nem mais a prevenção, né? É tentar lidar com a situação em si. Só que a gente tem que entender também, né, Carol, que essas crianças, elas não só frequentam a igreja, né? Sim. Elas frequentam escolas, como você falou, elas frequentam vários lugares, né? Às vezes, em si, o abuso não acontece dentro da igreja, mas essa criança está inserida em um ministério infantil, participando de alguma atividade religiosa. Sim. Então, ali, né, a gente pode até já começar a pensar que as organizações religiosas, as pessoas, elas vão lá buscar um momento de reflexão, renovar a sua fé e tal, mas também encontram ali nas organizações religiosas, pelo menos é para ser assim, um local de segurança, um local que eles podem encontrar uma confiança, alguém que eles podem compartilhar alguma questão da sua vida, e com a criança não é diferente. A criança, ela tem essa vinculação, né, com o adulto, muitas das vezes eles chamam a tia da escola dominical, a professora. Então, vai criando essa vinculação e, diante de um contexto desafiador como esse, de um abuso, é ali que ela pode encontrar alguém que pode auxiliar ou alguém que ela pode contar o que está acontecendo, né? Porque a criança, ela vai, não especificamente seu pai, a mãe, infelizmente, Carol, você vai poder até falar um pouco mais de propriedade, infelizmente, o índice de abuso acontece na grande maioria dentro da casa de uma criança, né? De pessoas muito próximas. Então, ali, a igreja, sendo esse local de segurança, vai auxiliar essa criança a ter coragem de contar para a professora, para alguém ali, ou até para uma outra criança, e ali ela pode encontrar uma rede de apoio, para poder conseguir ser apoiada ou ser atendida diante dessa necessidade. E você que tem caminhado, principalmente na parte do Ministério Infantil, Carol, você tem conseguido perceber que a igreja tem dado uma abertura maior dentro desse tema? Ainda tem algumas igrejas que têm um pouco mais de resistência, mas você tem percebido através das capacitações, dos seus materiais, né? Você tem percebido que a igreja tem tendo esse olhar também, não somente religioso, mas também de um olhar social, porque a igreja também ela é um órgão que responde no sentido social, né? Atender, a gente fala muito, né? Atender às necessidades, mas também a questão do cuidado com as nossas crianças também está dentro do social. E você tem percebido que a igreja tem se impactado com esse tema, tem dado essa abertura nos locais que você tem ido? Como que tem sido? Olha, fazem mais ou menos 10 anos que eu trabalho com essa temática dentro das instituições religiosas. Algumas vezes, poucas vezes eu fui barrada, sabe? Mas a grande parte da igreja, tanto na questão em território nacional, como também fora do Brasil, mas igrejas brasileiras que eu fui fazer esse trabalho fora, elas têm, assim, aberto as portas. E o meu entendimento desses 10 anos inserida, né, nesse trabalho, é que o que acontece? A falta de preparo da liderança, dentro até dos seminários teológicos, tá? Faz com que a igreja tenha o receio de tocar em temas polêmicos. Então, o que acontece? Às vezes, não é porque o pastor tem uma má fé ou que o pastor é insensível à dor, à necessidade. É porque ele não foi preparado, ele não recebeu nenhum tipo de capacitação. Primeiro, que raríssimos os seminários teológicos que nós vimos, as escolas teológicas, tanto particulares, mais confessionais quanto as mais acadêmicas, que tem uma grade curricular de ministério infantil. Então, o pastor que vai atrás do conhecimento teológico, ele não tem uma matéria para entender que o Ministério Infantil não é um espaço apenas de depósito, vamos para as crianças não atrapalhar. Ele não tem uma concepção que ali é feito um trabalho sério, um trabalho relevante, e muito menos a responsabilidade dele, enquanto liderança da igreja, de trazer esse espaço infantil sendo seguro. Porque aí a gente tem duas problemáticas. A gente tem a problemática
de ele tem que garantir essa segurança, porque ele é responsável pelo momento que aqueles pais deixam os seus filhos ali. Então, a igreja, a instituição ali civil, vamos colocar assim, a igreja se torna responsável. Então, ela tem que garantir, ou seja, os ministérios precisariam ter treinamentos de primeiros socorros, de brigada de incêndio. Por quê? Porque se acontecer algo, essas pessoas responsáveis, elas precisam fazer esse manejo. E não é diferente a questão da proteção sexual, porque aí tem quando uma criança faz o relato espontâneo, e o relato espontâneo, ele entra dentro de ninguém perguntar, a gente não pergunta para uma criança se ela está sendo abusada, mas se a criança ela ver e vincular com esse tio, com esse pastor, com esse professor, com esse líder, né? E essa vinculação é o quê? O que é vincular? É eu me sentir confortável e segura com você, ao ponto de eu revelar algo, um segredo, e eu nem gosto, quando eu passo nas capacitações, eu falo, adulto não tem segredo com criança, a gente ensina que tem surpresas, e surpresas é revelado no momento. Então, criança não pode ter segredo, mas quando essa criança, ela revela, então, esse algo oculto, né, e aí esse líder se vê despreparado, né? Eu gosto de um versículo que fala assim, Provérbios 31:8. Abra sua boca, fale pelo direito de todos aqueles que não podem se defender. Quando eu abri a Bíblia e me deparei com esse versículo, fez tudo sentido para esse chamado meu, sabe? E eu entendi que se uma senhora chegar para você, por exemplo, e falar, olha, lá na minha adolescência, na minha infância, eu sofri um abuso, muito difícil você ia questionar o relato dela, né? Você ia se sensibilizar. Se chegasse uma jovem ou uma mulher, né, e falasse para você, você possivelmente iria acreditá-la. Pode ser que você não saiba como acolher, mas você iria acreditar na fala dela, né? Agora, se uma criança chegasse até você, mesmo aqueles que trabalham com crianças, nós somos tendencionados ao quê? Duvidar desse relato. Então, quando eu li, abra a sua boca e fale por aqueles que não podem se defender, eu tive o entendimento que quem não pode se defender dentro de uma comunidade religiosa e na sociedade como um todo são as crianças. Porque todo o tempo a gente está questionando o poder de fala delas. É como se elas tivessem capacidade de mentir, de criar, né? E não que isso, e eu também trabalho com um depoimento especial e escuta qualificada dentro aí agora do trabalho profissional, né, fazendo as perícias e os laudos técnicos. Então, assim, não que uma criança ela não possa ter uma falsa memória, ou ela está numa situação de alienação parental onde tem um adulto por trás, moldando essas, né, ela é sugestiva a isso. Porém, uma criança, Thalia, é impossível você entender que uma criança de 6 a 8, 9, 10 anos, ela te dá detalhes de uma relação sexual ou de um ato sexual sem que ela tenha vivenciado isso, ou ela tenha assistido, que também é uma forma de abuso. Então, falar que uma criança está inventando e mentindo, isso já cai por terra. Uma criança ela não tem capacidade de te dar esses detalhes de algo que ela ainda não teve acesso, né? Então, isso que é muito importante. A primeira coisa é os seminários teológicos precisam abrir esse olhar para corrigir essa falha de ver o Ministério Infantil como um ministério sério, relevante, né? Ver a criança dentro da perspectiva bíblica e teológica, afinal, todas as histórias e contextos onde existia uma população, as crianças estavam presentes. Elas estavam tão presentes, elas eram tão importantes ao ponto de Jesus olhar e colocar essa criança no centro, no modelo de referência, se a gente vê com viés religioso. Então, Jesus pega essa criança e ele fala, olha, se você quer ir para o céu, você precisa ser como ela é modelo. Dentro da perspectiva teológica, ela é modelo. A igreja ainda não vê a criança como modelo. A criança, às vezes a igreja vê a criança ainda imatura, ainda vê como alguém que pode dar um resultado. Então, eu vou investir no futuro, que eu não sei se vai vingar. Então, a gente trazer esse olhar, isso só vai ser nas bases é lá na formação pastoral. E aí, quando esse pastor, ele abre esse olhar, ele fala, ok, então o que eu preciso saber? E aí, a gente entra com treinamento preventivo. A gente faz uma política de proteção, a gente faz um treinamento. Então, todo mundo que entra para trabalhar com crianças, esse vai ser o procedimento. Abuso sexual não é apenas o contato físico. Então, a gente trabalha com isso. E a pessoa assina um termo de comprometimento no sentido dessa igreja, em questão jurídica, se o quê? Resguardar. Por quê?
Porque eu recebo criança. Se eu recebo criança, eu tenho aqui um documento específico garantindo que todos aqueles que trabalhem com crianças estão ainda, já sabem o que fazer se uma criança apresentar algum sintoma. E aí tem 2 viés. O viés de quando a criança faz esse relato espontâneo para um tio, para um professor, para uma liderança, que esse abuso não necessariamente aconteceu dentro da igreja, e nós temos outro viés, quando esse abuso acontece na igreja, e aí essa criança também pode relatar na igreja ou não. Acho que entra já até a nossa primeira pergunta. Como a igreja pode identificar comportamentos que uma criança ou adolescente pode estar apresentando, sofrendo algum tipo de abuso? Como que a igreja pode fazer essa identificação? Então, acho que o primeiro passo é essa capacitação. Uhum. Mas vamos imaginar uma igreja que não tem ainda uma capacitação. Como que a igreja vai identificar isso e o que a igreja faz? Desenvolvendo a visão pastoral. Então, entendendo que o ministério infantil não é apenas a escola bíblica. A escola bíblica faz parte do ministério com crianças. Então, mas não se resume a isso. O papel do professor, e eu nem gosto de falar professor somente, porque dá apenas que é só do ensino, né? Mas desenvolver essa questão do cuidado integral. Então, se a criança chega até na minha instituição, essa família, ela é pertencente a essa igreja, ela está fazendo parte, ela anda pelos corredores, ela é um ser integral. Ela precisa entender que eu preciso dar e desenvolver aqui o modelo de Lucas 2:52. E crescia em estatura, graça e conhecimento. Estatura física, graça e conhecimento. Conhecimento a respeito de Deus, né? Mas e graça o quê? Desenvolver realmente esse crescimento espiritual. Então, eu tenho que entender físico, espiritual, emocional, tudo. A primeira coisa que a igreja tem que fazer é entender que essa criança, ela é um cordeiro. Trazendo para o âmbito espiritual, é isso. Se é um cordeiro, ela é filhote da ovelha. Ela ainda não é uma ovelha. Então, se a ovelha é tão sensível, se a ovelha precisa do cuidado desse pastor, da orientação desse pastor, está em um aprisco, imagina o filhote dela. Então, quando eu tenho essa visão de que crianças são cordeiros e precisam de pastor, eu entendo que elas precisam ser cuidadas fisicamente. Então, eu apresento para a equipe do Ministério com Crianças, que atua diretamente, ao quê? A observar sinais. Então, eles, com a visão do pastoreio, entende que crianças que estavam de uma forma têm comportamentos repentinos, mudança muito drástica, não necessariamente ele se fecha, tá? Então, tem crianças, por exemplo, de igrejas, que eu já dei mentoria, consultoria depois, que era uma criança que ela foi abusada, ela não foi abusada na igreja, mas ela foi abusada por um vizinho, e essa criança frequentava a igreja, mas os pais não eram cristãos. E assim, aqui no Paraná, a gente não vive essa realidade. Muitas das nossas crianças e as crianças que frequentam a instituição religiosa, ela pertence a uma família que também participa. Mas quando eu vou lá para o Nordeste, quando eu faço esse trabalho mais lá em cima do Brasil, a realidade muda. Né? Então, quando eu estou falando, mas no âmbito nacional. Então, são muitas crianças que vão desacompanhadas para a igreja. Entende? E aí que se percebeu que era uma criança aparentemente com um comportamento adequado e de uma hora para outra essa criança ela começa a mudar a forma dela e as pessoas não entenderam o que ela fazia. Basicamente, ela procurava sempre homens, tá? E ela sentava no colo desses homens, né? Então, assim, ela procurava sentar, ou ela queria ficar perto deles, ou ela começava a passar a mão na calça deles. E, assim, eram vários homens, né? Na medida dos 40, 50 anos, nessa faixa etária. E esses homens começaram a se sentir incomodados, né? Então, era uma criança que não tinha a convivência paterna, era uma criança que era criada não pelos seus pais, mas sim por uma tia, irmã da avó. Então, assim, uma criança que já tinha essa questão familiar, né? Essa base desestruturada, né? E que eles começaram a ver por que ela tá assim. E começar a ter comportamentos mais erotizados. Então, querer usar salto, ela queria passar batom, ela perguntava para homens se ela estava bonita. Então, esse foi um dos... tem alguma coisa errada com essa história. E aí, essa igreja entrou em contato comigo, né? A gente não tem nada esclarecida, essa criança nunca verbalizou, mas o comportamento dela tá muito destoante àquilo que ela apresentava e a gente não sabe como proceder. Então eu falei, ótimo, a primeira coisa que vocês já viram
o cuidado que essa menina tem, né? Que ela tá tendo ali, o comportamento que ela tá tendo e o cuidado que vocês têm que ter. Então, identificar alterações de comportamento. Pode ser agressividade, pode ser essa criança mais erotizada, pode ser uma introspecção, pode ser uma criança que não queira sentar porque fala que está machucada. Então, tudo isso é quando a gente desenvolve a visão pastoral. Porque sem a visão do integral, a gente não consegue perceber. Eu acho que a gente entra nisso, né, como você falou. Pode ser uma mudança de comportamento, uma mudança de comportamento repentino, mas Sim. cada criança vai expressar de alguma forma. Então, acho que o primeiro passo é identificar essa mudança. E quando há essa mudança e uma criança verbaliza, que seja talvez para um professor ou para uma tia, né, da escola ali da dominical, do Ministério Infantil, que a criança verbaliza, o que a igreja faz? Qual que é o primeiro passo? Acho que você até já adiantou um pouquinho, dando o exemplo dessa igreja que entrou em contato com você. E esse seria o primeiro caminho, Carol? A criança apresentou essas mudanças de comportamento, só que ela vem e verbaliza. Para alguns, ela sente confiança ali do meio religioso. Como que a igreja se posiciona nesse sentido, quando também, não somente o comportamento, mas a criança também verbaliza? Na verdade, a gente começou a conversar e eu acabei até não pontuando. Mas o termo correto nem é abuso sexual, é violência. Mas eu gosto de usar o abuso, principalmente para falar em lugares mais carentes, em lugares que tem uma população assim menos instruídas. Por quê? A violência parece que está longe, né? Então, violência sexual infantil nunca aconteceu. Mas se eu falar assim, alguém já foi abusado, conheceu alguém que foi abusado aqui com adultos, né? Olha, o amigo da minha vizinha, o meu filho, a minha tia, então o abuso está perto. Então eu gosto de trazer só essa diferenciação em termos científicos ali, né, técnicos, e o termo mais do senso comum. Então, assim, quando esse abuso acontece, e essa criança verbaliza, e aí ela entra no relato espontâneo, ninguém pediu, ela chegou e viu a confiança e falou, meu tio, meu pai, tá mexendo comigo, ou tá fazendo cosquinhas. Eu gosto muito do meu material, e já vou mostrar ele melhor para você, porque até vai ser mais fácil de estar identificando isso, que eu vou responder agora. Mas a primeira coisa é o professor acreditar. Porque o que o abuso ou a violência, tanto na questão religiosa quanto na questão profissional ali dentro da área da psicologia, o que acontece é que a vítima perde a voz, sabe? E se eu olhar com viés mais de instrumentalizar a igreja, num viés mais espiritual, é como se tirasse a voz dessa criança. E aí, olha que interessante, quando a gente vê o relato na Bíblia, e vou falar dentro dessa perspectiva, a gente vê um relato dos filhos do rei Davi, de Tamar e Aminon, né? E aí, o que acontece? O rei Davi tinha, né, 3 filhos ali que aparecem na história, Aminon, Absalão e Tamar. E Absalão era o filho, então, era o meio-irmão, eles eram meio-irmãos, né? O rei Davi tinha muitas esposas, enfim. E Aminon, que tinha direito ao trono, ele vai e usa dos privilégios dele, enfim, porque ele sente atração pela sua irmã. Então, ele faz um plano ali com o seu primo para que ele se finge de doente. E quando ela peça para o rei trazer, né? E aí, quando essa menina chega, ele vai e abusa. E ela implora, ou seja, ali ela tem voz, uma vítima. E o que eu acho assim, mais interessante nos relatos bíblicos é que eu acredito, ela não especifica, mas pelo que eu já estudei da história, ela deveria ser uma menina, sabe? Entrando na sua adolescência, sabe? E muito jovem. Então, ali, naquele momento, antes do abuso, ela tem voz. Né? E ela implora para ele, ela fala assim, não, meu irmão, não faça uma coisa dessa, isso seria terrível para o nosso reino, isso seria terrível para nossa casa, isso seria terrível para nossa família, para o nosso sobrenome. Aí ela fala, pede pro meu pai a minha mão, né? Fala para ele que você quer casar comigo e ele não vai te negar, você tem direito ao trono. Mas naquela fúria, naquela ânsia, né, que o abusador só pensa em satisfazer os seus, né, desejos, faz com que ele não escute ela, ele tira a voz dela e faz realmente esse ato do incesto, né, ele tem uma relação com ela. E depois disso, dentro dessa temática, ela perde tudo,
né? Ela não perdeu só a virgindade, porque naquela época eu fui para o Oriente Médio fazer um trabalho com árabes, né, sobre violência, e eu aprendi melhor lá dentro, né, dessa cultura, a importância que é para o Oriente a virgindade, que o Ocidente já se perdeu há muitos anos. Então imagina naquela época, se até hoje isso é algo extremamente sério, respeitado, imagine-se naquela época onde aconteceu esse fato. Então ela não perde só isso, ela perde o direito de ter sonhos, de ser uma mulher digna, de ser alguém respeitada, né, ao ponto que ela coloca cinzas na sua cabeça. E o que é interessante dessa vítima é que ela sai gritando a sua dor. Ela sai denunciando que ela está em luto, que ela está arrasada. E ela encontra o outro irmão que eu falei no começo da história. E olha que interessante, mesmo que não seja o outro irmão que encontrou ela, ele olha para ela e fala assim: cala-te. Você está envergonhando a casa dos nossos pais. Então, nesse momento, é mais quando eu olho dentro da situação religiosa, mas eu olho com o meu olhar técnico sobre isso, eu falo assim, mais uma vez a vítima foi revitimizada, tiraram. Então, a primeira coisa que a igreja deve fazer é dar voz, né? Abra sua voz, né? Em Isaías 58 fala, grite e não se detenha. Diga ao meu povo que há pecado na casa de Jacó. Então, assim, é esse o intuito, dar a voz à vítima, dar esse espaço, e aí o que fazer? Acreditar. Acreditar. Então, a primeira coisa é não prometer coisas, olha, pode contar pra tia, pode contar, olha, conta que eu não vou contar pra ninguém. Porque isso é impossível diante do trabalho correto a se fazer, e também é uma omissão, uma negligência e um crime perante agora a legislação. Não temos como receber essa normativa, esse relato, e não se encaminhar por uma denúncia. Então, a primeira coisa é acreditar, dar a voz à criança, à vítima. A criança falar, enfim. O que ela fizer. Você não precisa saber quantas vezes foi, com quem foi, se teve contato, se não teve, foi aqui, aqui. Verbalizar e falar. Só escuta. Por quê? Porque dentro de todas as pessoas que aquela criança poderia conhecer, ela viu você, aquela pessoa que ela poderia se abrir. Então, você é muito especial para ela, você é digna de muita confiança para ela. Então, escuta. Só escuta. E aí você vai falar assim para ela, olha, que bom que você viu em mim alguém que pode te ajudar. E eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar. É diferente de eu falar assim para ela, conta aqui para mim, conta pra tia. Que a tia não vai contar para ninguém, tá? Por quê? Porque à medida que eu for fazer essa notificação, eu vou realizar essa denúncia, e essa criança, ela vai saber que eu contei. E aí, mais uma vez, ela foi traída. Porque o abuso, Thali, ele não é só o sexual, não é só o ato, sabe? Antes de todo abuso, ou toda violência sexual, houve o quê? A negligência, tá? Houve a violência psicológica, tá? E principalmente houve a traição. Por quê? Como você disse. O que a gente tem, as estatísticas apontam que não necessariamente alguém da família, mas alguém do círculo familiar. Ou seja, essa pessoa, essa criança tinha como alguém de confiança, que era para proteger, mas violou, né? Tocou, induziu, fez com que ela se sentia mal e ainda jogou para ela essa responsabilidade. Olha, se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. Ou se você contar para alguém, eu vou fazer algo muito ruim com alguém que você gosta. Então a gente fala que é a trama do segredo, né, que esse abusador exerce sobre a vítima. E aí, se você recebe esse relato e ainda fala, olha, pode ficar tranquila comigo, nada de ruim vai acontecer. Primeiro, você não sabe quanto tempo vai levar, e pode ser que aconteça outras vezes, mesmo que você não queira. E segundo, ela vai saber que mais uma vez eu confiei em alguém e essa pessoa não foi digna da minha confiança. Gente, eu acho que isso é uma coisa que pega muito, sabe? Porque pessoas que sofreram vítimas de violência, sobreviventes, eles têm muita dificuldade de confiar posteriormente em qualquer relação. Seja de amizade, seja de trabalho. Principalmente no trabalho, eles sempre acham que vão ser demitidos. Eles não conseguem, eles acham que eles vão ser descartados. Eles têm um alto índice, agora já trazendo para o adulto, tá? Sim. Um alto índice de baixa estima, ou seja, eu sou um objeto, e o objeto é para ser usado. Então, muitos vão para a prostituição,
né? Então eu uso o meu corpo porque é a única forma que eu tenho de usar ele para me dar alguma coisa, né? Então, assim, o abuso, ele é nem tudo é trauma, mas o abuso entra dentro desse trauma, porque não é somente a situação quando aconteceu aquele abuso, mas é o que essa situação ecoa hoje na vida da pessoa, né? Então, olha só o impacto de tudo isso. Impacta na vida toda, né? Na vida toda. Então, acolher, acreditar, dar voz e fazer a denúncia. E essa denúncia também, Carol, pode ser uma denúncia anônima, né? Porque às vezes as pessoas se sentem, não sei se você pode nos corrigir, as pessoas se sentem assim, como que eu vou falar? A criança teve essa coragem, essa confiança de relatar para mim, e como que eu vou, de que forma eu posso denunciar, né? A denúncia, ela pode acontecer também de forma, você não precisa citar o seu nome, mas você pode fazer uma denúncia anônima também, né? Olha, é aí que tá, eu acho que uma grande chave aqui, a gente vai entregar o ouro agora, assim, sabe? Porque realmente o que eu oriento com base em todo esse tempo, 10 anos, né, uma década que eu trabalho dentro, então já presenciei muitas situações, já realizamos muitas denúncias, e de tudo que eu aprendi, de toda a bagagem, o que eu oriento? Que essa denúncia não que possa ser anônima, mas que toda a instituição faça denúncias anônimas. Nós nunca, em hipótese alguma, nunca falamos para, por exemplo, a criança no meio lá do culto, a gente trabalhando, os pais no culto e a criança ali com a gente. Aí a criança vem e faz esse relato espontâneo, eu faço o procedimento, eu escuto ela, eu falo, agradeço pela confiança, falo que isso é uma coisa que precisa de muita coragem, né, que eu vou tentar ajudá-la, né, para que isso não aconteça mais. Então, olha, eu vou tentar fazer o possível para que isso não volte a se repetir. Então, obrigado por confiar em mim, né? E aí essa mãe vem buscar essa criança no final do culto, e aí eu chego para essa mãe e falo, precisamos conversar. Só a Mariazinha falou que o padrasto dela, o seu esposo, que às vezes nem é da igreja, né, está abusando dela sexualmente. Primeiro, a gente não sabe como essa mãe vai reagir diante disso. Então, nós não somos as pessoas responsáveis para dar essa notícia para a família. Tá? Nós precisamos fazer o quê? Fazer a denúncia. Então, a denúncia é inserir essa criança dentro da rede de proteção. O primeiro passo é conselho tutelar. Então, falar sobre violência com criança é falar para o conselho tutelar, ok? Então, eu oriento que essa denúncia ela seja, sim, feita pela instituição ou pela pessoa que recebeu o relato e que, por exemplo, se teve um desenho, se teve algo que essa criança verbalizou, se teve algum indício, e nem precisa ser validação, que essa pessoa possa registrar isso. Então, por exemplo, se caso fazer essa denúncia para um líder, né, que esse obreiro ou que essa professora, ela não faça simplesmente de boca. Então, aconteceu, eu estava trabalhando no Ministério Infantil, estava servindo e essa criança relatou para mim. Eu vou entregar essa criança para a família, por mais que eu, né, fique com o coração apertado de, nossa, essa criança vai voltar? Gente, vai, até que venha uma ordem do juiz. E aí a nossa justiça trabalha com a retirada do possível agressor. Então, fala assim, eu vou fazer a denúncia, e aí o conselho tutelar vai lá na casa dessa criança, vai tirar essa criança da família, e essa criança não vai se jogar numa instituição ou numa família acolhedora, essa criança nunca mais vai ver essa família. Não vou denunciar. Não é assim que acontece. Para que tenha uma ordem judiciária, para que esse juiz lhe determine que essa criança seja retirada, é porque realmente constata-se que não há mais o vínculo dessa família. Ou que essa família não consegue dar essa proteção. Isso, porque a gente trabalha com uma justiça restaurativa, né? Então, ou seja, a gente sempre vai tentar o fortalecimento de vínculos familiares. Então, assim, pode ficar tranquila, pode realizar essa denúncia para o Conselho Tutelar ou para o Disque 100, tá? Então, a gente tem duas formas de fazer essa denúncia. Hoje, vou falar hoje, né? Nós estamos em 2024, né? Ainda não tem nenhuma legislação que faça com que as instituições religiosas façam essa notificação por escrito. Isso já é comum para saúde e escolas. Então, centros educacionais, privados ou públicos, se houve uma
precisa ser uma denúncia por escrito, essa notificação. Tem também protocolo para as unidades de segurança, de saúde. Então, um posto de saúde, um hospital, precisa fazer essa notificação por escrito. A igreja ainda não tem nada obrigatoriamente que ela precise verbalizar isso, fazer essa notificação por escrito. Então, enquanto não tiver, eu oriento que essa notificação deve ser feita de forma anônima, a fim de proteger a instituição, o professor que fez essa denúncia, que relatou, né? E inserindo essa para esses 2 meios. Disque 100, válido em todo o território nacional, ou um centro tutelar. Se presenciar isso, essa violência, no momento, no ato, então que sim, possa chamar a polícia. Nesse caso, a polícia ela vai até o local. Porém, tem que estar acontecendo no ato, porque aí o agressor ele é preso em flagrante e aí ele vai preso já, ok? Então, assim, isso é muito importante. Então, não vou dar essa notícia, né, para a família. Mas, e se não for eu que vou fazer essa notificação, se na minha igreja tem uma política de proteção, já tem uma pessoa responsável por realizar todas as denúncias que a gente receber, se é alguma coisa mais estruturada, uma igreja mais avançada, né, que a gente tem hoje, igrejas modelos. Eu tenho igrejas que eu dou mentoria, vou citar uma que ela é modelo, inclusive com toda a equipe de advocacia dela, que é uma igreja em Curitiba, a Batista Alameda. A gente desenvolveu por 2 anos, foi feito a questão dessa política de proteção. Então, eles têm todo o protocolo que a gente fez, com base legal dessa política, para que todos os obreiros sejam treinados, não só os professores, mas todos os obreiros. Então, ali tem um setor responsável só para atender isto. Não é a realidade de muitas igrejas, infelizmente, por enquanto. Mas, o que eu oriento? Se eu for professora da minha igrejinha, eu tenho 10 crianças apenas, a minha igreja é uma igreja pequena, de 40, 30 membros, e acontecer isso, o que eu faço? Eu peço o endereço eletrônico, o e-mail da igreja, tá? Se não tem um e-mail, uma conversa por WhatsApp e verbalizo, documentalizo isso. Por quê, Thali? Porque, por exemplo, a gente está cada vez mais trazendo essa temática, não só na igreja, mas em todos os âmbitos da sociedade. Aí, por exemplo, isso é muito importante. Na igreja, a gente trabalha, se a gente não estiver preparado, a gente trabalha com toque do sim, do não. Mas os meus professores não têm nenhum tipo de treinamento para isso. Eu só vi na internet, achei legal e vou fazer essa dinâmica. Aí essa criança me verbaliza. Olha, mas espera aí, aqui não pode tocar, mas o meu primo faz cosquinhas aqui. E aí a professora fala assim, sério? Aí faz. E a professora não fala, porque ela fala, não sei se é verdade, vou ficar de olho, fiquei com medo, não soube o que fazer, guardou para ela. Beleza. Vamos supor que essa criança, ela esteja inserida na educação. E aí tem também conscientização do Maio Laranja nas escolas. E aí vai alguém fazer algum tipo de programação e essa criança também verbaliza. Lembra que a igreja não precisa documentalizar, mas a escola precisa? Então, a professora chama a equipe pedagógica, a pedagógica faz a notificação por extenso, essa criança é inserida, e quando chega no depoimento especial, quando chega ali na escuta dessa criança, o que vai acontecer? Vão perguntar, mas isso já aconteceu? Você já contou para alguém? E ela vai falar assim, uma vez eu falei lá para a tia da igreja. E aí? Essa tia da igreja vai ser indiciada? Por quê? Porque isso é um crime. Então, você saber que a criança está sofrendo e não precisa ter a certeza, mas só suspeita e não fazer nada, isso é um crime. Não é só um pecado. Independentemente, cara, só para fortalecer isso que você falou também do IUCEM, né? Se a criança vem um relato e, diante de, né, de uma instrução, né? Sim. A tia ou a professora, enfim, falou, e a criança relatou, só que eu não tenho essa certeza. É isso que você falou, né? No sentido é acolher, independentemente se tem certeza ou não, e fazer a denúncia. Independentemente de fazer a denúncia. E o que é muito interessante é que quando a gente faz a denúncia, a gente não está falando o que aconteceu. Sim. A gente está falando, olha, sou voluntária de uma igreja tal, tá? E encontrei uma criança que relatou isso. Então, acredito que seja necessário estar deixando registrado a suspeita de que essa criança possa estar em perigo. Favor
verificar. Então, o Conselho Tutelar vai ter os meios para que ele possa, e não só o Conselho Tutelar, mas ela vai ter inserida dentro dessa rede de proteção, já no sistema de garantia de direito, que vai fazer essa investigação para o quê? Validação, se houve ou se não houve. Independente se for uma denúncia anônima ou uma denúncia não, vai ter um protocolo. E isso que é importante. Você precisa guardar esse protocolo. Para que caso depois aconteça algo pior e essa criança venha verbalizar e a igreja ou a tia, ou enfim, forem indiciados ali, foram chamados, né, porque que precisa entender o que está acontecendo, fala, olha, realmente houve essa situação, mas a gente fez uma denúncia anônima e o protocolo da nossa denúncia está aqui. Olha a diferença. Entende? Então, assim, a gente não tá falando que a igreja deve ir lá, a tia deve virar um investigador, o professor, o pastor tem que ir lá na casa. Não é isso. A gente também não tá falando que o professor, o líder, o pastor deve chegar e falar e dar essa notícia para a família. Não é isso. A gente tá falando na forma de, primeiro, proteger essa criança, segundo ponto, proteger a instituição. Então, quando o pastor e a liderança têm esse treinamento, começa a entender mecanismos e forma, nossa, ele abraça a causa, porque, de fato, ele quer fazer a igreja dele ser um lugar seguro. Carol, e aí você trouxe esse material, que eu acho que foi um dos primeiros materiais que você desenvolveu. Eu acho que seria interessante se você puder mostrar para o pessoal que está nos acompanhando, para a gente entender numa linguagem da criança, né? Tem toda uma linguagem, tem todo um preparo para a gente poder trazer a questão da prevenção, né? Como você sinalizou, às vezes num trabalho que você está lá falando sobre a questão da prevenção, a criança vai se identificar com aquilo que está sendo falado e aí diante disso ela vai entender que ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Eu gostaria que você apresentasse esse material para o pessoal conhecer um pouquinho também e para a gente entender que dentro da igreja, né, a Carolina ela tem desenvolvido esse material justamente para a gente poder auxiliar as crianças para que elas possam perceber que que é um ambiente que pode ser um ambiente seguro, mas elas precisam identificar o que é ou o que não é, né, um abuso sexual. Se você puder apresentar um pouquinho para nós. Ótimo. Bom, Thali, é importante falar que o nosso material é o primeiro material de língua portuguesa, né, falando sobre essa temática. Então, é um material que ele foi muito cuidadosamente pensado, tanto nas cores, eu já vou te explicar melhor para você ver a riqueza dos bastidores por trás da construção desse material. Ele também é vencedor do Prêmio Areté como melhor livro de educação cristã infantil, e a gente também concorreu na categoria como melhor livro do ano, no ano de 2019, mas a gente perdeu para o Billy Graham. Então, assim, eu gosto de falar, porque a derrota também é uma vitória, né? Foi o ano que o Billy Graham morreu, e o nome do livro vencedor era Minhas Últimas Palavras, Billy Graham. E eu gosto de falar isso porque para a igreja entender que o trabalho com crianças deve ser sério, né? Então, tem diversas pessoas qualificadas e até mais qualificadas do que eu, trabalhando com crianças, mas às vezes nem reconhece o potencial que é o trabalho com crianças, né? Quando a gente faz um trabalho com base em pesquisa, com base científico e também com a visão cristocêntrica, a gente pode entregar realmente algo incrível para as nossas instituições. Então, esse é um livro que as igrejas elas podem fazer esse trabalho e principalmente a segurança de trabalhar com material que é cientificamente comprovado, né, reconhecido internacionalmente, né, e tanto que a nossa proposta a gente também adaptou para culturas diferentes. Então a gente fez um trabalho junto com o tráfico de crianças na Bolívia. A gente também fez um trabalho nas Ilhas Flutuantes, no Peru, também utilizando essa metodologia. Então, não serve apenas para as crianças de contexto brasileiro, apesar de for moldado e pensado para essa cultura, mas também esse trabalho de uma forma intercultural, tá? Independente, né, Carol, de instituição religiosa. A Carolina, ela faz parte da religião cristã, né? Mas esse material pode ser usado em qualquer instituição religiosa, né, Carol? Isso, não necessariamente na igreja evangélica, ele foi pensado, mas cristã, porque a gente tem a cosmovisão cristocêntrica, a gente apresenta Jesus, fala dele, né? Então, é importante. Eu gosto de falar que para trabalhar nas igrejas, não tem material melhor, porque ele foi pensado, desenvolvido para isso. Agora, se a pessoa tem uma ONG, e essa ONG não é uma instituição, não é de fim ali cristã,
Aí tem outros materiais mais indicados, gosto também dessa sinceridade, porque o meu material ele foi desenvolvido para a igreja, tá? Então, assim, vamos lá. Aqui a gente dá toda uma normativa das pessoas entenderem, né, o que é o abuso, qual é o abuso dentro da perspectiva cristã, qual é a legislação, porque além de ser um pecado para nós cristãos, né, mas também é um crime, independente se acreditamos em Cristo ou não, né, e entender um pouco da legislação, o que fala a legislação, o que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, qual é a definição de violência, né? Como fazer essa denúncia, como abordar uma criança, aquilo que a gente falou, mas aqui é mais detalhado, de uma forma muito mais detalhada de como abordar. Eu gosto de falar que as primeiras páginas é para a pessoa primeiro ler, aprender, né? E depois usar esse material aqui para treinar os professores do Ministério Infantil, depois fazer uma reunião com o seu pastor, apresentar esse material para a sua liderança, porque ele precisa saber isso. Depois falar, pastor, agora eu te desafio a gente promover aqui um treinamento com os seus obreiros, com as pessoas que ficam na porta, na portaria, lá cuidando dos carros, com o pessoal dos sons, músicos, todo mundo precisa saber estar de olho diante disso, né? Na verdade, é um treinamento não só especificamente para os professores do Ministério Infantil, mas para toda a igreja, né, cara? A criança, o adolescente pode se sentir confortável, talvez, como você falou, com o porteiro da porta, ou com outra pessoa que não necessariamente participe de um Ministério Infantil. Então, por isso que a igreja em si precisa ser capacitada para poder atender. Né? Ótimo. E aí depois que a gente faz todo esse trabalho, aí aqui a gente chama de recursos visuais. Então, esses recursos visuais, o que é? São figuras, eu gosto de falar que são lâminas, ou seja, são situações onde a gente vai, através de um diálogo não diretivo, proporcionar essa construção com as crianças. Então, de 0, ali 1 até 80 crianças, a gente consegue trabalhar com esse material perfeitamente. Ele foi pensado, o tamanho dele foi específico. E aí, os personagens, eles têm aqui toda a construção de cena. Então, desde situações que são menos ansiosas, né, até situações em si de violência. E aí, quando a gente mostra para um adulto essa situação, um adulto se choca. Mas essa lâmina e a próxima, eu já vou te mostrar, é uma das lâminas mais importantes que a gente tem, onde existe mais o relato espontâneo. Por quê? Porque, primeiro, quando eu mostro uma situação assim, é uma situação de abuso, claramente, né? Nós, adultos, sabemos que isso é terrível, isso às vezes pode despertar gatilhos, mas imagina uma criança que acha que isso aqui é uma brincadeira e um carinho. Então, por isso que precisa ter o quê? Situações concretas, porque a criança ainda é muito abstrata, entende? O senso de trazer isso é a criança saber identificar, opa, peraí, isso aconteceu comigo? Ou isso acontece com a minha prima? Ou a minha amiga disse que a brincadeira do irmão dela é isso. Então, é necessário. E claro que a gente não vai, eu já vou explicar mais ou menos, mas só para vocês conhecerem, tá? E aí, olha que interessante. Mesmo numa situação que causa ansiedade, que causa um certo gatilho, a gente colocou uns fundos de cores totalmente pensado, tem um estudo de cores, por que cada personagem, quais são as ordens de trazer uma situação mais tranquila, uma situação que gera ansiedade, repulsa e medo. Outra situação de alerta, então olha a cor de fundo, né, para despertar, até depois trazer uma situação de menos ansiedade, ali, né, um grau menor, né, até que a gente faça o fechamento, né, com ali trazendo a visão cristocêntrica, por isso que eu falei que é para ser trabalhado na igreja, né? E aí, olha só que interessante isso daqui. Então, como seria? Aqui tem as lâminas e aqui tem como ali os professores ou a liderança vai fazer as perguntas e vai pontuar, tá? E outra coisa que é importante é que esse material está pautado em 3 habilidades necessárias para as crianças desenvolver, que vai trazer a proteção, mas não só a proteção. Por exemplo, a habilidade de reconhecer partes do corpo, reconhecer toques inapropriados, reconhecer e estipular limites. Também, que é a segunda habilidade, que é o resistir. Então, quando eu estou treinando os professores, eu gosto de falar assim, ó, vamos comigo. Reconhecer, resistir e relatar. Faço isso porque você grava e aí você não esquece mais. Vamos fazer juntos? Vamos lá.
Reconhecer, resistir e relatar. Agora, só com gestos. Agora me fala as 3 habilidades. Reconhecer, resistir e relatar. Pronto, você não vai esquecer. Por isso que a gente faz essa fixação com os gestos e com a repetição da fala, né? É uma forma ótima de você memorizar. Então, esse material, ele tá pautado nessas 3 habilidades. A habilidade do reconhecimento, a habilidade de resistir e impor limites, isso é pra vida, tá? Uma criança que sabe colocar limites, ela não só se protege de agressor, mas ela é um adulto que ela não é aquele adulto que quer abraçar o mundo. Ela sabe onde ela consegue e o que ela não consegue, sabe? E quando ela sabe se posicionar, quando ela sabe se portar, ela também vai ser ótima no emprego, sabe? Para não aceitar situações abusivas, né? De uma carga horária super, ela vai saber, olha, para mim já não dá, esse já é o meu limite. Então, quando você trabalha essas habilidades na infância, elas são protetivas na infância, mas elas são preventivas para a vida toda. E a questão mais importante de todas essas habilidades que o material ele trabalha é o relatar. Porque não adianta a criança saber que existem partes do corpo que podem ou que não podem, que existem toques bons e toques ruins, que ela precisa saber resistir e falar, não, meu corpo é meu, né? Ele é minha propriedade, ele é algo que eu preciso cuidar, né? Você não vai tocar se ela não contar. Então, eu falo que a habilidade mais importante do reconhecer, resistir e relatar é na capacidade, na intenção da criança, ela poder sair desse ciclo ali, ou seja, de dar a voz àquilo que o abuso faz, que é tirar. Então eu devolvo a voz para essa criança, eu encorajo ela a relatar algo que aconteceu, né? Então ele vai sendo trabalhado. Então, por exemplo, aqui, quando eu apresento as lâminas, eu vou falar assim, olha, eu quero aqui mostrar para vocês um amigo meu, o nome dele é Davi. Olha, vamos ver o Davi. Vocês acham que o Davi tá feliz ou triste? Então, eu tô trabalhando o reconhecimento de emoções, né? Ou o que vocês acham? Como que o Davi tá se sentindo? Fala pra mim, Thali, o que você acha ao ver essa cena? Tá feliz. Ele tá, pelo que ele tá abraçando uma pessoa que ele deve ter uma afinidade, uma confiança. E pelo sorriso, ele tá se sentindo confortável. Você acha que foi um abraço forçado? Não foi porque a gente vai perceber que é o próprio Davi que tá abraçando esse momento. Você já deu abraços assim em alguém? Ai, é muito bom ter alguém para abraçar, né? E olha só essa pessoa que ele tá abraçando. Quem que você acha que é essa pessoa? Essa pessoa pode ser, talvez, o pai. Muito bem. Muito parecido ser o pai. Parecido, né? Parecido ser o pai. E ele também está feliz, né? Com esse ato de carinho também, se for o pai, né? Ótimo. E aonde você acha que acontece essa situação? Em casa. Eu acho que em casa, no meio da sociedade, enfim, vários lugares, eu acho que isso pode acontecer. Muito bem. Mas agora eu quero te apresentar uma outra amiga minha, que ela vai estar numa situação diferente do Davi, e eu quero também fazer essas perguntas para você, para saber o que você vai me trazer. Vamos lá, vou te apresentar a Olivia. E como que você acha, Thali, que ela tá se sentindo? A Olivia tá apreensiva, com muito medo, tá apavorada, paralisada, assim, ela não sabe o que fazer. Por que você acha que ela tá assim? Porque ela tá sendo... Alguém tá fazendo alguma coisa que ela não gosta, ou que ela desconhece de ser um carinho, e a pessoa está dizendo para ela não falar nada, ficar em silêncio, não comentar nada. Olha que interessante, toda vez que a gente fica em silêncio, quando a gente não gosta de algo, a gente fica apreensiva, né? Então eu acho que é por isso que a carinha dela tá assim, né? Sim. Muito bem. E olha só, quem que você acha que pode ser essa pessoa? Pode ser um parente próximo, ou pode ser um amigo da família próximo também, para ela ter talvez essa pessoa estar ali junto no meio de amizade, mas pode ser alguém muito próximo, ser um parente, ou pode ser um amigo da família muito próximo também. Ótimo. Olha só, aqui teve 2 histórias muito interessantes.
Quando eu fiz essa pergunta para um grupo de crianças, uma das crianças, elas trazem muitas coisas, e aí como a gente vai construindo esse diálogo facilitado pelas imagens, apesar de ser um tema super delicado e tenso, a gente consegue trazer de uma forma leve uma situação, né? Sem que assuste a criança, né? Mas dentro disso, teve 2 relatos. Uma criança falou assim, esse é meu avô. Né? E uma outra situação é quando eu pergunto, você acha onde que isso está acontecendo? E aí ele falou, na igreja. Então, por isso que as perguntas, elas são estratégicas, elas são totalmente estudadas cientificamente, para que você não revitimize a criança, não crie falsas memórias, para que você não assuste ela. Então, por isso que eu falo, é um material extremamente pensado, estruturado, para proteger essa criança e não revitimizar, ou seja, fazer que ela sofra novamente algo que aconteceu de ruim. E aí, o que é legal é quando a gente direciona isso. Você vai falar assim para ela, olha, isso que está acontecendo, não sei se vocês sabem, mas se chama abuso sexual. Abuso sexual é toda vez que alguém tenta tocar no seu corpo ou no corpinho da Olivia, assim, sem que seja de forma escondida, que seja nas partes, né, nas partes privadas. O que é parte privada? É as partes que a gente deixa bem escondida, porque geralmente a gente usa roupa íntima. As meninas usam calcinha, os meninos usam cuecas, né, justamente para proteger essas partes, porque elas são muito importantes. Então, assim, eu tô falando sobre sexualidade, eu tô falando sobre algo super pesado, mas sem chocar essas crianças. Entende? E aí, olha só, agora, vocês que são crianças super inteligentes, tô aqui com a Thalita, que tem 8 anos aqui comigo. Como que você acha, que conselho, Thalita, de 8 anos, você daria para nossa amiga Olivia sair dessa situação? O que ela poderia fazer para se sentir segura? Aí eu falaria para ela gritar, tentar bater nessa pessoa, fazer barulho, para se alguém estiver próximo, poder ouvir ou tentar sair dessa situação. Ótimo, muito bem. Aí você vai começar a colher formas que as crianças vão conseguir, elas mesmas, através desse diálogo protetivo, encontrar ferramentas e recursos para sair desse assunto. E aí você traz, olha só, crianças, mas abuso sexual não é só quando alguém toca no seu corpo. Vamos ver o Davi em outra situação? Aí você apresenta o Davi também, aqui, numa situação totalmente ali de violência explícita, né? É quando também um adulto ou uma pessoa faz com que você toque nas partes íntimas dele também, tá? E aqui é muito interessante porque esse tipo de situação acontece muito com meninos, tá? Então, a grande maioria, por isso que o Davi foi escolhido para representar essa situação. É importante, né, Carol, relatar isso, porque às vezes a gente, como você, no início você colocou, que talvez a menina ou a mulher, a gente está numa posição de um pouco mais de vulnerabilidade, né? Mas é um índice também que tem, infelizmente, crescido, né, Carol? Os meninos também têm sofrido muito esse tipo de abuso. Então é importante a gente também entender, não só as meninas, sim, mas os meninos também podem estar passando por situações nesse sentido. Olha que interessante. As meninas, não é que acontece mais, abuso sexual não é que acontece mais com meninas. O que a gente tem com base nas notificações, nos canais ali de denúncia, é que meninas verbalizam mais que foram abusadas. Então, quando a gente fala meninas são vítimas maiores do que os meninos, a gente é uma fala errada, né? O correto é falar, as meninas verbalizam mais. Por quê? Porque os meninos ainda têm mais essa violência de que, se eu falar, eu vou virar mulher, ou se vão me ridicularizar, ou vão rir de mim. Então, o homem, é muito mais difícil a verbalização de uma violência, até porque a gente tem a questão do machismo mesmo, de falar, não, isso é coisa de homem, né? Esse final de semana eu tive no interior de São Paulo, e eu tive dando uma palestra, né, numa igreja, e no final, o filho de um pastor, ele se denominou assim, casado, no final ele veio já com a sua esposa e falou assim, olha, Carol, eu quero te agradecer, porque o que você verbalizou, eu vivi na minha infância. E assim, a regente, eu cresci numa igreja onde meu pai era liderança, era uma igreja super tradicional, então assim, mas a regente do coral,
ela era uma mulher mais velha. Eu tinha 14 anos e ela tinha na fase dos 35 a 40, eu não vou saber te dizer. Mas ela começou a me procurar, a marcar ensaios, e aí só eu aparecia, e ela queria ter esse contato mais íntimo, e ela começou a me seduzir mesmo. E eu achava aquilo muito estranho, mas eu era uma criança. E quando eu verbalizei ali para uma outra pessoa mais velha, falando sobre isso, porque aí eu já não sabia como eu reagiria, ele falou assim, fica feliz, você é homem, cara. Então, assim, só que isso me trouxe muitos malefícios pro meu casamento. Então, hoje eu tô aqui com a minha esposa, tô casada, mas eu fiz muita terapia. Olha que interessante também trazer a saúde mental para dentro da igreja, que é daria outro podcast, né? Porque é outro tema super tabu, né? Então, assim, e o que acontecia? Nesse caso, ele foi abusado na igreja do próprio pai por 6 anos com essa mulher mais velha, né? Até que isso, ele entrou numa trama e num conflito muito grande com essa questão da sexualidade, desenvolveu outros tipos de compulsão, né? Por sexo, né? A masturbação compulsória, e ele falou assim que ele precisou de tratamento, né? Por muito tempo, e depois até no casamento, terapia de casal, para que a esposa dele, que tinha outra realidade, pudesse dar conta do que aconteceu com ele. E ali ele estava agradecendo porque a igreja estava se preparando. Ele falou, porque eu não tive isso quando eu era adolescente. Então, é muito importante, sim, falar sobre isso. E aí, depois que eu trabalhei com esses temas aqui, que gerou ansiedade, que gera mais esses gatilhos, eu volto para uma situação totalmente mais amena, falando que, mas também tem toques que são para nos proteger, né? Então, toque de uma pessoa. Aí eu posso falar, quais são os toques que nos protegem? Aí as crianças, é muito gostoso, é muito construtivo fazer dentro dessa metodologia, né? E essa é a primeira habilidade, reconhecer. E assim como as outras, né? Resistir e relatar, a gente tem as dinâmicas aqui das perguntas, e aí a gente vai trabalhando, né, para a criança até ela conseguir verbalizar e pedir ajuda. Então é um material muito legal e prático para que a igreja possa estar realizando esse trabalho preventivo. O tema, se a gente fosse ficar aqui, né, Carol? É um tema que a gente tem muito conteúdo, mas eu acredito que conseguimos atingir a expectativa, né, desse tema central, com a importância das organizações religiosas, que entende o seu papel também no cuidado de criança e adolescente, pode ter um material, pode ter informações precisas para que você cuide dessa criança e do seu adolescente. E o tema da gente que a gente colocou, Carol, nesse maio, é proteger a criança e o adolescente hoje ou proteger o adulto de amanhã. A Carol falou sobre quantos gatilhos que pode ocasionar na adolescência e na vida adulta, então a prevenção precisa chegar primeiro. Eu espero que tenha colaborado aí com você. Mais uma vez, Carol, obrigada por se disponibilizar para falar de um tema tão importante. E vamos também nos tornar agente de proteção, seja em casa, seja onde a gente estiver. E você que faz parte da organização religiosa, sabe que você também pode ser um agente de proteção e cuidado das nossas crianças e adolescentes. Até o próximo.